Isaías capítulo 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Livro dos Justos, capítulo 9, versículo 28. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro, e, se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Senhor conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que, quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém, isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, no final, para destruí-los de sobre a face da terra. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se o nosso mundo não estivesse realmente no seu término, ou próximo a um grande juízo, nós não estaríamos passando por cenários tão cruéis, onde pessoas são mortas pelos menores motivos, onde há guerras e há o desenvolvimento de armas, todas com o intuito de matar, de trazer a desgraça. Não estaríamos em um mundo onde a imoralidade passa a ser comum e o respeito passa a ser como algo retrógrado, como algo atrasado. É muito triste ver a que nível está chegando a nossa sociedade. Estamos diante de um cenário apocalíptico, fim dos tempos. Talvez vocês devem ter ficado sabendo dos últimos acontecimentos. Vários países no mundo estão aprovando a lei que autoriza as mulheres a realizarem o aborto. E o aborto é uma demonstração de que as próprias mães estão se esquecendo dos seus filhos. E nós vimos que foi prometido nas Escrituras que, ainda que uma mãe abandonasse os seus filhos, Deus jamais nos abandonaria. Por isso, nós temos que estar firmes.
Também temos visto algumas notícias e eu estarei apresentando duas delas, que demonstram mais uma vez o porquê os nossos dias são semelhantes aos dias de Noé, são semelhantes aos dias que antecederam a destruição da Torre de Babel, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Por que os nossos dias são semelhantes a esses dias? Veremos duas notícias. Analisem, pensem, vocês mesmos. Estamos ou não estamos diante de um sistema multifacetário, que é o mesmo que estava no passado e que ainda existe, o qual consiste de uma tecnologia, de um conhecimento que afrontam diretamente o Criador, que são um conhecimento e um desenvolvimento científico que é egoísta, que vem acompanhado de uma economia que menospreza a questão do dividir as riquezas, dividir os bens, dividir a comida, e sim um formato econômico, social cada vez mais egoísta, onde as pessoas amam cada vez mais a si mesmas. Vamos ver essa notícia e vamos entender o quanto a nossa sociedade está caindo moralmente, está caindo em desgraça. E é por isso que nós devemos nos manter firmes, conforme está escrito em Colossenses e tantos outros textos. Com certeza vocês devem ter visto falar dos últimos acontecimentos, principalmente relacionados àquele mendigo lá da cidade, da região metropolitana de Brasília, que cometeu aquele ato de adultério com aquela moça casada, esposa daquele profissional trainer. Aqui nós temos nessa página várias notícias de vários meios de comunicação, no site do UOL, no site Extra, vários sites, vários memes na internet a respeito desse caso. Só que o que muita gente não está percebendo, no meio cristão também, é que esse acontecimento, que se tornou popular nos últimos dias, demonstra o quanto a nossa sociedade ela está cada vez mais debruçada sobre a questão da impureza, da questão da lascívia, da impureza, do pecado envolvendo as áreas sexuais. Por que estou falando isso? Porque muitas das vezes uma notícia boa, uma notícia relacionada a algo bom que tenha ocorrido, que demonstra o amor sincero, o amor verdadeiro, que demonstra o cumprimento da verdadeira religião que está escrita na Bíblia, no livro de Tiago, não é noticiado e não ganha a mesma popularidade do que esse caso. O que está acontecendo no nosso mundo é muito sério e demonstra o quanto o nosso mundo está cada vez mais entregue ao mundo do pecado. Vimos diversos textos bíblicos que demonstram claramente como estava a situação de alguns povos que receberam o juízo divino. Nós vimos lá no livro dos Justos o porquê que a Torre de Babel fora destruída. Além de ser uma tecnologia que estava afrontando diretamente o Criador, no trabalho de construção dessa torre, foi definido que se um homem caísse e morresse, ninguém se lamentaria por ele. Porém, se houvesse a queda de alguns dos materiais, não alguns, mas alguma parte dos materiais da torre caíssem, as pessoas chorariam amargamente. E agora, em cima desse texto e do texto bíblico de Eclesiastes, que também diz que o que era tornará a ser, nós temos aqui, nesses acontecimentos, alguma notícia que não virou meme em internet, que não houve propaganda maciça em cima dela, que foi o caso de um morador de rua que salvou a vida de uma mulher que estava sendo sequestrada. Aqui nós temos várias notícias. Está aqui, notícia aqui da Record TV, morador de rua é morto na escadaria da Sé ao tentar salvar vítima de assalto. Alguém viu
alguma repercussão no país afora por conta dessa notícia? Olha lá, do site G1. Morador de rua que ajudou refém na Sé é enterrado em São Paulo. Olha lá, morador de rua Francisco Erasmo Rodrigues de Lima, 61 anos, que morreu ao ajudar uma refém de se libertar de seu sequestrador na Praça da Sé. Olha lá, deu a vida dele por mim, diz mulher feita refém na Catedral da Sé em São Paulo. Olha lá, isso ocorreu, né, em 2015 e nada, nenhuma notícia. Lógico, tivemos a notícia, mas não houve tanta repercussão como teve desse caso de adultério, né, que envolveu aquele mendigo em Planaltina e aquela moça.